Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos trazer uma bomba. Vocês lembram? No início do ano? Aquela confusão toda que rolou lá no início do ano? Vou refrescar a memória de vocês. Senhor Ufudjack, um rápido histórico da confusão do início do ano. Salve, salve, PH. Salve, pessoal. Então, PH, no começo do ano nós tivemos toda aquela polêmica envolvendo balões sobrevoando os Estados Unidos e que o governo dos Estados Unidos falou: são balões, né? São balões, tudo. Abatemos os balões e ficou a dúvida, né? Se eram balões, por que tanto segredo? E aí, então, agora nós vamos falar sobre isso com algumas informações bombásticas que vocês vão ouvir pela primeira vez aqui. E não é originado em noticiário internacional. É bomba aqui do Acredite Se Quiser. Sim, exatamente. Isso aí é uma notícia quente nossa. E vamos lá. Você estava lá, senhor Ufudjack, quando isso aconteceu? Não, eu estava no conforto do meu lar, acompanhando tudo o que aconteceu, né? Lendo os noticiários, me informando. E você, PH? Eu também estava em casa e fui pego de surpresa com isso tudo. Mas nós temos hoje uma pessoa que estava lá. Então eu tenho o prazer imenso de receber aqui e já de antemão agradecer a confiança. Senhor Fox, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, PH, pelo convite aí, pela oportunidade. Mas obrigado também ao Ufudjack também pela atenção e pela oportunidade aí. Cara, eu que tenho que te agradecer. E nós vamos falar mais disso no final do episódio, do motivo você ter resolvido vir falar e contar essa história aqui pra gente. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos saber o que aconteceu no início do ano, naquela confusão dos balões. Estejam sentados. Avistamentos inexplicáveis. Nave sonda. Protocolo de acobertamento. NORAD. Nunca foram balões. Acredite se quiser. Bom, deixa eu começar já aqui refrescar a memória de todo mundo. Senhor Ufudjack, dá um apanhado geral do cenário do início do ano, do que aconteceu e do que foi divulgado. Bom, isso começou ali a partir de comecinho de fevereiro, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos noticiou que um balão espião de origem possivelmente chinesa estava sobrevoando o território dos Estados Unidos. Isso gerou um aumento de tensão entre os dois países e tudo. E depois outros balões foram sendo rastreados, foram abatidos, né? Nós temos algumas fotografias de balões, nós temos algumas filmagens, mas um dos balões, ou uns balões supostamente abatidos, supostamente balões também, né? O governo dos Estados Unidos não liberou as imagens. E aí ficou a questão, né? Por que não foi liberada a imagem desses balões sendo abatidos pelos caças? E onde estão esses balões? Por que não foram mostrados, né, de acordo com a versão oficial de que eram balões, né? Alguma coisa ficou ali meio no ar, né? Alguma coisa ficou ali sem explicação, sem resposta. E depois o assunto foi ficando mais no esquecimento, né? O governo americano se beneficiou aí com a memória curta da imprensa, né, que às vezes acontece. E aí agora nós temos novos questionamentos a fazer, né? Exatamente. Depois que você relembrou, né, esse cenário que aconteceu, a gente ficou muito na dúvida na época, né, Jacques? A gente discutiu, vieram várias versões, o Pentágono veio, a mídia deu uma versão, o governo veio, deu outra. Não vamos nos esquecer da entrevista do Biden lá, que ele chegou e falou, eram balões, era isso e isso, e virou as costas pros repórteres, cheio de perguntas, e saiu. Não respondeu mais nada, e parece que eles esqueceram o assunto. Direto a gente lembra aqui nos episódios daquele incidente e tal, fica a dúvida do que seria. Mas a gente nunca teve nada assim que pudesse... vamos olhar isso aqui. Até hoje. Então eu vou deixar o Sr. Fox contar essa história aí pra gente. E, Fox, eu já queria te pedir de início pra você contar como que você
resolveu contar isso pra gente. Como que começou a nossa história aí? Vamos contar pra todo mundo. Vamos lá então, PH. Há 2 dias atrás, eu procurando um podcast para mim ouvir enquanto eu trabalhava, e encontrei o podcast de vocês, né? Acredite se quiser. E o nome me chamou muita atenção, eu falei, vamos lá, vamos ver o que eles têm a falar. E por incrível que pareça, eu entrei em um episódio de vocês, falando sobre esses balões que passaram ali por volta dos Estados Unidos e Canadá, área especificamente ali de Chicago, entre Chicago, e aí me chamou a atenção, como vocês foram falando, a data, mais ou menos tudo, e eu falei assim, gente, eu tava lá e eu vi tudo e não era balão. Eu falei assim, eu preciso entrar em contato com o pessoal do Acredite Se Quiser e eu explicar mais ou menos a versão, a realidade, a minha realidade, porque eu vivi, não foi o que me falaram, o que me mostraram, né? Eu vivi aquele momento ali, então eu preciso entrar em contato com eles, tentar expressar e explicar melhor isso aí. Ô, Sr. Fox, você pode dar a localização da base que você estava e qual que era a sua função lá? Então, PH, a base fica em Great Lakes, em Illinois, próximo a Chicago, né? Fica também perto da divisa do Canadá, tem aquele grande lago de Chicago ali, de Great Lakes, que parece mais um oceano. Eu estava num lugar chamado Bull Camp, que a gente chama de Bull Camp, que é uma base de treinamento, né? Um campo de treinamento. Eu tinha acabado de me alistar para a Marinha dos Estados Unidos. Hoje, atualmente, já estou na Marinha, sou um sailor, um marinheiro. Então, é mais ou menos essa área mesmo aí, PH, de Great Lakes, Chicago. Não, perfeito. E como é que foi o dia? A gente tá falando ali do início do ano, começaram a aparecer na mídia aí que os Estados Unidos tinham enviado caças para interceptar alguma coisa, que até então, naquele momento que eles divulgaram, eles não sabiam do que se tratava. Como é que isso chegou lá para você? Como é que esse assunto apareceu lá para você? Você já sabia disso que estava acontecendo, a mídia divulgando, ou não, ainda não tinha sido divulgado? Não, eu vou te explicar mais ou menos assim. Quando você vai pro bootcamp, você não tem mais vida. Você não vive, você não sabe de mais nada que acontece no mundo. Ali você está extremamente isolado. Você não tem comunicação por telefone, não usa internet, nada, via carta, né? A moda antiga. Então, eu estava bem isolado ali no treinamento que a gente precisa fazer. E um certo dia a gente fez um treinamento de marcha, para a gente poder saber marchar, tudo bonitinho. E a gente fez um treinamento assim fora de rotina, porque a base ela fecha após 7 horas da noite. Normalmente ninguém mais anda dentro da base, todo mundo tem que estar dentro dos seus barracks, ou chip que a gente fala. E aí, por esse dia, o nosso RDC, um dos nossos instrutores, falou assim, olha, vamos todo mundo para fora e vamos fazer um treinamento lá fora. Quero apresentar uma coisa nova para vocês. Foi todo mundo para lá, acho que uma média de 86 pessoas, 86 recrutas. E a gente estava do lado de fora, por volta das 8h30, 9 da noite. Lá não estava tão escuro, porque esse horário já normalmente escurece 9 horas da noite aqui. E aí a gente estava lá e começou a ver umas bolas bem luminosas, bem assim, muito forte a luz, vindo no nosso sentido, vindo como se viesse do sul, sentido norte. E aí todo mundo assim que meio que paralisou na hora, falou, o que é aquilo? E nosso RDC também meio que dá uma frisada ali, começou a olhar e a gente vê mais ou menos 12 bolas, não lembro exato o número, mas não era menos que isso, 12 bolas muito grandes, mas muito grandes mesmo, vindo enfileirada, uma atrás da outra, e com o tempo elas veio vindo, elas foram diminuindo a velocidade, e elas estavam muito rápido, muito. E ela, meio que quando ela foi chegando por cima da gente, elas foram mudando esse alinhamento delas, foi meio que abrindo para a lateral delas. E quando ela chegou por cima, assim, todo mundo olhando, todo mundo olhava pro outro, que é isso, todo mundo, que porra é essa, desculpa a palavra. E aí nosso RDC falou, gente, vamos. E ninguém conseguia mexer, porque todo mundo queria ver. Após ela chegar mais ou menos no rumo da cabeça da gente, ela acelerou novamente. Ela foi acelerando novamente e sumiu para o lado do norte numa velocidade muito alta, não era acredito que menos de 500 milhas por hora. E não era algo tão alto, que seria mais alto que um avião, mas também não estaria muito mais baixo que um avião. Era algo muito baixo. E normalmente nada sobrevoa em cima de uma base americana. Né? É extremamente proibido isso. Você entendeu? Então, tipo assim, aí a gente já abriu assim, uma dúvida. O que seria que estaria passando por cima de uma base americana, né? E não era pequeno. Então eu posso afirmar para vocês, balões não eram, balões eu acredito que não sou expert em balões, mas balões não voam tão rápido daquele jeito,
não espelha uma luz tão forte igual estava. E nisso, quando a luz foi terminando, pegando um certo sentido, já um pouco mais longe, nossos RTC fizeram a gente voltar para dentro do nossos chip. E no outro dia, no próximo dia, o nosso terceiro RTC, cedo, muito cedo, lá era por volta das 4 horas da manhã, ele chega e fala assim: olha, os Estados Unidos acabou de abater um OVNI, porque na teoria um objeto não identificado, acabou de abater um OVNI, caiu numa mata, estão indo recuperar para saber o que é, que a gente ainda também não sabe. Essas notícias vão sair na TV, mas o governo já está entrando em contato para não deixar esse tipo de notícia sair. Por quê? Porque automaticamente esse tipo de notícia saindo, vamos dizer que seria algo espião, que eu acredito que não seja, mas também não posso falar que não é. Isso deixaria a população em pânico, porque é algo que eu nunca vi na vida, nem na internet. Então eles falaram que isso não poderia ser no jornal, que era pra gente ficar preparado, a gente já poderia ficar preparado que em 5 a 7 anos muitas coisas iriam acontecer, desde a Terceira Guerra Mundial para outras coisas poderiam acontecer de 5 a 7 anos. E que os Estados Unidos ia recuperar esses objetos que caíram entre o Canadá e os Estados Unidos, que foi derrubado pelos caças. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Existem armamentos nucleares na sua base? Onde eu fiz o meu treinamento, que lá é um bootcamp, é uma base de treinamento, lá não. Não que a gente saiba, né? Porque lá, na verdade, é só o primeiro campo de treinamento, é o básico. É um treinamento básico que você vai aprender na área do militar. Após esse treinamento, você vai para o A-School, que é a escola da sua profissão. E nessas escolas, sim, provavelmente, eu não posso falar, confirmar, eu tenho alguns amigos que são GM, Gunsmith, que eles são os profissionais da arma, com todo esse tipo de armamento que existe. Eu acredito que sim, porque é proibido entrar telefone dentro do prédio. O telefone tem que ficar dentro do seu quarto, assim que você terminar a sua aula do dia, você tem que ir. Aí você pode usar seu telefone. Então, se há uma proibição de acesso de telefone, fone de ouvido, relógio, qualquer smartphone no relógio, tem coisas. É a minha opinião. Quando você estava lá e esse incidente aconteceu, qual foi o comentário ali na base? E você sabe por que eles enviaram os caças para interceptar? Porque se aparentemente eram balões, alguma coisa igual, foi o balão que foi avariado, atingido dias atrás, antes desse incidente, eles não teriam por que enviar caças para interceptar novamente. Qual que foi o comentário ali dentro da base? Chegou a levantar alguma hipótese? Então, PH, lá dentro da base funciona assim. A gente é proibido de olhar para o lado direito ou esquerdo. A gente é obrigado a olhar só para frente, nem para trás. A gente não pode, enquanto está dentro da base. Isso desde o primeiro dia. Você só vai olhar para dentro da base o último dia, que é o dia da sua formatura. O que você consegue ver. Então a gente não tem comunicação com outras pessoas que estão fazendo treinamento, além daquelas pessoas que fazem parte da sua divisão, certo? Então, na minha divisão, todo mundo comentava, é OVNIs. Aí uns falavam, é a porra da China que tá fazendo alguma coisa. Outros falavam, gente, não tem como ser algo normal. Porque aquelas esferas, como chama de esferas, assim, é algo anormal, a gente nunca viu aquilo. Então, ficou aqueles comentários por volta de 2 dias. Os nossos RDC pediram para parar, porque na verdade a gente também não pode ficar conversando dentro da nossa divisão. A gente sempre deixava conversar após 11 horas da noite, quando eles iam embora dormir. Então era o horário que a gente tinha para se conhecer ou fazer amizade entre os recrutas. Mas até então era 2 opiniões, ou era China ou era OVNIs, coisas, né, extraterrestres aí de fora. Então aí fica a dúvida. E quando vocês estavam lá dentro, então, vocês não tinham contato com o que estava acontecendo lá de fora, vocês não tinham acesso ao noticiário nem nada, vocês não sabiam que estava sendo divulgado que eram balões e que eles tinham atingido balões e que os destroços tinham caído no mar, teve todo aquele papo que eles não iam divulgar porque, virou milhões de pedaços e tal e caiu lá. Quando você teve acesso, quando você saiu, terminou o treinamento e você pôde ver o que estava acontecendo, qual que foi sua reação quando você viu aquele papo? Então, PH, quando aconteceu isso, minha cabeça foi a milhões, né? Eu sempre acreditei
vidas fora da Terra, então sempre tive um pouco da antena meio que erguido para isso, para esse assunto. E nisso, automaticamente, a primeira coisa que eu fiz foi escrever uma carta para minha esposa, para ela compartilhar essa carta com a minha mãe, na época, e meu primo também, mandei uma para ele, falei, cara, aconteceu isso tal dia, tal hora, vai ser um noticiário na TV, falando alguma coisa, mas não acredita, não é isso. Não posso falar, porque não sei o que eles podem fazer com a carta, se eles olham uma carta antes de enviar para os parentes da gente, né? Então, meio que eu abreviei algumas coisas em português. E eu falei, olha, tem algo acontecendo, fique esperto, que vai ser na televisão, não acredite. Isso, ponto final. E quando chegou o dia da minha formatura, minha primeira vontade, além de ver minha família, né, ali na formatura, era poder acessar o meu telefone, que eles guardam o telefone da gente. Quando eles entregaram a caixa com o meu telefone, já automaticamente eu tinha deixado uma bateria, essas baterias portátil, lá dentro também, graças a Deus a bateria tinha aguentado por 4 meses lá dentro. Já carreguei meu telefone, não precisei ir para o hotel nem nada para carregar meu telefone. E a primeira coisa que eu fiz foi puxar na internet, né, notícias do dia X. Tava lá, balões. Falei, hell não é. E aquilo literalmente não é balões. Não sou expert, mais uma vez, mas balões, eu te garanto que aquilo não é. Eu vi com meus olhos, né? Então, a mídia fala que é balões. E nossos artistas já tinham deixado bem claro que os Estados Unidos iam intervir no noticiário para não deixar a população em pânico, né? Porque eles também não sabiam o que era, eles falavam. Não falavam pra gente exatamente o que era. Mas até então, nunca mais deram notícia, nunca mais falaram nada. Algumas notícias envolvendo esse assunto de balões, alguns sites de notícia dentro dos Estados Unidos, e eu tentei acessar e esses sites não tem mais essa notícia. Não sei se vocês pesquisaram aí desse lado aqui. Pelo menos pra mim não abre, não tá abrindo. As notícias sumiram? Não vou falar pra você que sumiram 100%, mas alguns sites de notícia que eu tentei abrir, até tô aqui no meu computador tentando abrir, não abre. Caramba. Se você for tentar puxar, eu tô tentando puxar que não tá abrindo pra mim. Ela não tá abrindo alguns sites de notícia. Aí se você tentar puxar em algum site americano e abrir pra você, ótimo. Então quer dizer que pode ser meu IP, pode ser dentro dos Estados Unidos, não tá abrindo, não sei. Mas pra mim, em alguns sites aqui não tá abrindo. Eles enviaram caças, né, pra poder interceptar esses supostos objetos. E os caças têm câmeras. Como isso caiu na mídia e virou um inferno, todo mundo comentando, tava em todo canal de televisão, internet, todo lugar, todo mundo falando disso. Foi o final de semana inteiro só disso, coberturas em jornais específicos ali o dia inteiro. E, poxa, se fosse pra acabar o assunto, se foi realmente balão, mostrava o vídeo, foi um balão e pronto, acabou. Eles não mostraram vídeo. Você ficou sabendo de alguma coisa lá, do que eles acertaram, do que poderia ser, se realmente foi destruído, caiu, se eles recuperaram ou não? Você tem alguma notícia disso? PH, não tenho notícia. A única notícia, eu te falei, meu terceiro RTC falou que o objeto foi abatido com sucesso, um dos objetos foi abatido com sucesso, que eles estavam procurando ver aonde caiu para poder recuperar os destroços dele, né, para eles estudar e ver o que era, mas até então parece que no comentário dele tinha, porque eram muitas pessoas fazendo pergunta ao mesmo tempo, né, parece que tinha até caído em cima de uma casa, numa mata, não sei exatamente que rumo, eles não falam, né, e como a notícia também não fala, não explica nada pra gente. E eu sei que também tem o governo por trás, não deixando toda a notícia sair como deveria. Então, fica muitas dúvidas em aberto aí. O porquê de não compartilhar, já que era um balão, né? Uma das dúvidas aí que surge. Sim, e a gente notou também, o Fox, muita confusão ali para divulgar as informações da parte do governo dos Estados Unidos, do Pentágono, né? Eles se contradiziam toda hora, depois apareceu o pessoal da defesa do Canadá também, dando uma outra versão, então eram 3 versões diferentes e ninguém combinava nada, ninguém, acertava nada, era tudo desencontrado. Meio que foram pegos de surpresa, né? Porque não tinha um protocolo ali para divulgarem nada. Exato, então isso pegou todo mundo de surpresa. Eu tiro por base, por conta do meu RTC, do meu instrutor, ele frisou na frente da gente, junto com a gente. Lógico, é um ser humano como qualquer outro, então ele é uma pessoa que tem 18 anos de experiência fazendo parte da Marinha dos Estados Unidos, e ele provavelmente deve ter visto muitas coisas. Ele deve chegar ali ao ponto de frisar e não conseguir dar uma resposta pra gente e pedir pra gente retornar pra dentro do nosso chip. Então, assim, você vê que tem algo ali. E eu sei, a única coisa que eu sei é que o DOT, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, entrou em ação, e depois que eles entram em ação, meu amigo, você esquece, nada mais chega ao público aí.
Senhor Fox, eu quero aproveitar que você veio aqui já e contou essa história toda pra gente. Você falou que tá ali na Marinha e tal. Deve ter mais histórias ali. Algum pessoal ali comentou que viu alguma coisa. Esse assunto, ainda mais depois que vocês tiveram esse avistamento, o assunto ali dentro deve ter corrido, né? Você ficou sabendo de alguma história, alguma outra coisa? Não necessariamente relacionada a esse caso, mas incidentes ali no meio da Marinha? O PH, eu já ouvi algumas histórias de outras pessoas, outros sailors, né, marinheiro, que já houve, assim, alguns avistamentos no mar, né, quando eles estão on the way, quando eles estão ali já no mar, e ver algo brilhante, alguma luz muito forte. Todos os marinheiros da Marinha dos Estados Unidos são treinados desde o primeiro dia que entra no bootcamp para poder saber repassar instruções para a torre do que ele está vendo, né? Então isso é um treinamento básico. Então quando você vê qualquer objeto desconhecido, pode ser no céu ou na água, você já tem ali o que você tem que falar. Você tem que saber a distância, você tem que ter a noção de distância entre esse objeto, se ele fica no mar ou ele fica na água, em qual grau ele está, se ele está, por exemplo, a gente falando esquerda, né? Na Marinha a gente fala port size. Na direita, no caso a gente fala na starboard size. Então a gente tem todo esse treinamento. Mas sim, já ouvi alguns relatos de algumas outras pessoas já com mais experiência, que já participaram de alguns deployments, que já viram alguns objetos sim no mar. Ô, Sr. Fox, então, só pra gente encerrar, eu queria aproveitar só pra refazer essa pergunta. Eu já sei a resposta, mas eu só gostaria de ouvir de você novamente. O que aconteceu aquele dia, então, que você presenciou? Você tem certeza que balões não eram? PH, vamos lá. Com toda certeza do mundo, né? Eu tava ali, vi com meus olhos, não foram nada, nenhum comentário que fizeram pra mim, nenhuma filmagem, nenhum vídeo que me mostraram. Eu vi, exatamente, eu vi. Balões não era. Não sou expert em balões, mas balões não voam acima de 500 milhas por hora, né? Então, alguém tem que controlar eles para estar naquela velocidade. Eu acredito que não tem nenhum aparelho que faz o balão voar naquela velocidade. Então, não era. E balões não emitem aquela luz toda, né? Então, para você aí, o PH, o Fujack, pros ouvintes, gente, balões não eram. Pois é, então estamos aí. A gente já sabe que balões não eram, então pronto. Isso já tirou meu sono muitas vezes. Eu demorei uma semana para dormir bem na base, por curiosidade e querer saber realmente, porque eu sempre gostei do assunto. Então, você imagina eu vendo aquilo, tendo a oportunidade de ver aquilo, eu sendo o único brasileiro da minha divisão, e eu cheguei a trabalhar, eu queria realmente saber. Eu espero que um dia o governo possa liberar essas informações aí. É o que todos nós esperamos, cara. E outra coisa, PH, eu espero que mais pessoas se sintam motivadas em vir contar seus relatos, porque eu não fui oprimido, mas também não fui ouvido pela minha família, que são pessoas próximas. Então muitas pessoas ficam ali constrangidas em compartilhar esse tipo de assunto. Então, que as pessoas não façam isso, elas participem, façam o seu comentário, entrem em contato como eu fiz, né? E dê a sua história, porque mais pessoas, isso vai motivar mais pessoas a vir e contar a história delas. Isso eu acho muito legal, que a gente estava conversando em off antes de a gente começar a gravar, que você falou comigo que um dos motivos que você resolveu vir até mim me procurar pra gente contar a história aqui e publicar pra todo mundo ouvir, é que pode encorajar mais pessoas que também tiveram uma experiência nesse sentido, sejam militares ou não, a vir contar, né? Pra gente tentar descobrir o que realmente está acontecendo. Exato, porque eu acredito que tinha mais alguns brasileiros naquela base, na minha época de treinamento. Tinha, que eu sei, não tinha contato, mas que se eles viram também, que eles possam relatar, porque no nosso chip, que acontece no nosso prédio ali, os vidros são envelopados, a gente não vê o sol nascer, a gente não vê o sol se pôr ali, nada. A gente não tem contato com nada, como eu falei, a gente só olha para frente. Proibido olhar para o lado, ter acesso a qualquer outro tipo de coisa. Então eu não sei se existiam outras pessoas que estavam do lado de fora daquela base naquele momento, porque não é rotina de ninguém estar fora do prédio depois das 7 da noite, entendeu? Então, se alguém viu o PH, eu espero realmente que possa compartilhar essa história com a gente aí, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aí por trás. Perfeito, e novamente eu vou te agradecer a confiança que você tem na gente de estar contando essa história toda, e já aproveito para deixar o convite para pessoas que tiveram alguma coisa, entrem em contato. Vocês não vão ser identificados, não vou citar nomes nem nada, a gente só quer saber história, porque tendo o que aconteceu e sabendo detalhes, a gente pode começar a tentar, como eu sempre falo, montar esse quebra-cabeça gigante aí que é a ufologia. Com certeza, isso aí, PH. Valeu, cara. Enquanto ele estava falando ali, eu estava dando uma olhada na base onde ele serviu. É um lugar enorme mesmo, uma coisa bem
bem grande, uma área bem grande ali de instalações e tudo, e faz sentido, né, o que ele falou. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Que a nossa conversa aqui hoje sirva para vocês pensarem um pouco. Que essas notícias, essas verdades, aspas, que são divulgadas na mídia pelos meios militares, essas verdades ditas oficiais, não valem de nada. Eles já escondem o segredo de eventos ufológicos há décadas. Agora está começando um processo de desacobertamento. Nós estamos vendo pessoas, testemunhas importantes vindo a público e contando o que sabem. E lentamente essa máscara está caindo. Novamente, quero agradecer ao Fox aqui por ter vindo hoje aqui e falado isso pra gente. Isso que você falou aqui hoje, eu nunca tinha ouvido nenhum outro relato de ninguém da base ali dar um depoimento desse, porque a gente pode não saber o que foi que aconteceu realmente, mas de uma coisa a gente sabe: não eram balões. Com certeza não eram balões. E eu gostaria muito de agradecer também a todo mundo que tem ajudado o podcast aí, seja escutando, divulgando, elogiando, vindo, trocando ideia com a gente ali no Instagram, dando feedback. Muito obrigado a todo mundo. Quero agradecer muito também a galera que tá ajudando na vaquinha aí pra comprar um PC novo, pra ajudar as edições do podcast aqui, que o PC que eu uso é muito antigo. Eu vou deixar o link da vaquinha na descrição. Quem quiser colaborar, tá lá o link. Qualquer coisa é bem-vindo. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem quiser entrar lá, participar do nosso Apoia-se, entrar no nosso grupo do WhatsApp e trocar uma ideia com a gente sobre essas coisas, vai ser super bem-vindo. E falando de links e de coisas lá do nosso grupo, eu queria mandar um grande abraço pro meu grande amigo Fernando Ferrizão, o senhor dos arquivos. É ele que cuida do nosso drive lá do grupo dos apoiadores. Tá sempre colocando coisa bacana lá pra gente. Então, Ferrizão, aquele abraço. Tamo junto. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E não se esqueçam, não eram balões. Acredite, se quiser.